Tudo bom, pessoal? Estamos aqui de volta, né? Para falar agora da segunda parte do vídeo, que a gente está falando sobre contas contábeis, né? Na primeira parte, eu fiz uma breve introdução sobre o que são as contas contábeis, né? Falamos um pouquinho sobre é, é, o ativo, o passivo, as receitas e as despesas, e também falamos sobre um pouquinho, né? Demos uma introdução sobre o patrimônio líquido também. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então esse vídeo é um pouquinho mais longo, a gente vai falar sobre ativos, tá bom? Então o que são os ativos de uma empresa? São os recursos controlados pela empresa, são os bens e os direitos, né? Então a gente vai ver que nós teremos atividades falando sobre bens e direitos, e são esses bens que são controlados pela empresa, são avaliáveis de maneira monetária, né? Então existe algum valor nesse bem ou nesse direito, certo? Então a gente vai explicar um pouquinho o que são esses bens e esses direitos, tá? Bem, são os estoques, móveis, máquinas, veículos, dinheiro em espécie, né? Que está disponível em dinheiro para a empresa, e direito são coisas que vão vir ainda, né? São dinheiros que tem para receber, duplicatas que tem para receber, ações ou aplicações que a empresa tem, mas são dinheiros que estão, né, em algum lugar disponível de alguma maneira, ou com menos ou com mais liquidez, mas está lá. São contas em bancos, né? Então tudo isso são ativos, né? São valores monetários disponíveis para a empresa, disponíveis com menos ou com mais liquidez, né? Tem alguns que são valores que estão bem mais próximos de você resgatar e utilizar, ou estão ali disponíveis, e tem outros que já estão com muito mais dificuldade de se utilizar, como por exemplo a questão de um imóvel, né, de um veículo, de uma máquina, que na verdade depois a gente vai entender que são um tipo de ativo que não está disponível tão facilmente para a empresa utilizar o seu valor monetário, né? Ele faz parte da utilização como recurso para a empresa funcionar. Então, o ativo ele pode ser classificado de duas maneiras, né? Tem o ativo circulante e o ativo não circulante. Aqui eu destrinchei o ativo não circulante porque normalmente a gente encontra dessa maneira, né? Que os ativos não circulantes eles são classificados de algumas, eles têm algumas características diferentes, né? Tem os ativos que são realizáveis a longo prazo, tem os investimentos de longo prazo, depois a gente vai entender um pouquinho o que é esse curto e longo prazo aí para um período contábil, né? E tem os ativos imobilizados e os intangíveis, né? Depois a gente vai entender um pouquinho o que são esses dois também, imobilizado e intangível, para entender que são ativos, mas que têm muito mais dificuldade de serem utilizados ou não poderão ser utilizados, né? São valores que não poderão ser utilizados, porque faz parte do funcionamento da empresa. Sem aquilo, ela talvez não funcionaria. Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre o ativo circulante, tá? Então, como o próprio nome diz, que circula, ele está ali no processo, tá? É o dinheiro que pode ser utilizado, pode ser rodado, pode ser usado para comprar matéria-prima, para pagar um fornecedor. Então é o que está ali disponível para a empresa utilizar. Então esse ativo circulante é o que tem mais liquidez, né? A palavra liquidez, pessoal, ela é muito utilizada no meio econômico, né? Na parte bancária, na parte financeira da coisa. Então, o que ele significa? Quanto mais liquidez você tem um recurso, mais rápido você consegue retornar ele para você em forma de dinheiro, né? Então, se você tem por exemplo, uma aplicação com muita liquidez, você pode resgatá-la a qualquer momento, como a poupança, por exemplo. Você não tem um dia correto para resgatá-la. Você pode resgatar assim que você precisar. Agora, existem aplicações que têm uma liquidez uma menor liquidez, que são aplicações que você precisa esperar um tempo para você poder resgatar. Senão você perde dinheiro, né? Ou tem que pagar uma multa, ou tem que pagar um valor que corresponde a parte do que você investiu, né? Ou perde parte do rendimento, não importa. Então a liquidez ela é menor. Então liquidez é a questão de você ter facilidade de converter aquilo em dinheiro, tá? Ou as coisas de curto prazo, como a gente diz também. Curto prazo aqui, pessoal, então a gente vai diferenciar um pouquinho curto prazo e longo prazo. Curto prazo quando são contas que tem para vencer ou coisas que tem para vencer, que vão acontecer no período contábil vigente, né? Naquele ano vigente contábil. Então, tudo que a gente classificar que vai acontecer, né? É preciso acontecer no período vigente contábil, naquele ano contábil, a gente vai chamar de curto prazo, tá bom?
Então, o que, que são essas contas do ativo circulante? São o que está disponível em caixa, o dinheiro, né? São os clientes que estão pagando, o que eu tenho para receber deles nesse momento. São os estoques, ou seja, a matéria-prima que está no estoque ou produto já pronto em estoque, né? Então eu posso ter já comprado diversos insumos de matéria-prima que eu vou utilizar na minha indústria, por exemplo, né? Já estão lá, já estão comprados, são valores, né? São bens de valores que vão ser utilizados, vão ser transformados pela indústria, né? E também eu tenho no estoque o produto pronto, né? Ou semi-pronto às vezes, né? Dependendo, mas tudo isso é contado como ativo circulante, porque pode ser transformado em valores de maneira até relativamente rápida, né? Eu agregar valor aos insumos, das matérias-primas, para que ela se transforme em produto final e eu possa vendê-lo, né? E a questão de investimentos de curto prazo. Aqui há um pouquinho de discussão, mas investimentos que eu faço para resgatar no mesmo período contábil, eles entram também como ativo circulante, porque eles estão disponíveis dentro do período contábil da empresa, certo? Então, porque ele tem grande liquidez. E já o que são ativos não circulantes? São as contas já de pouca liquidez, como eu disse para vocês, né? É, e, e aquelas que são de longo prazo, que a gente normalmente estabelece como longo prazo. Realizáveis a longo prazo. Então, são contas que vão vencer, ou vão acontecer, ou coisas que vão acontecer só no próximo período contábil. Então, no próximo ano contábil. Então, a gente não vai fechar nesse período contábil o que vai acontecer com essas aplicações ou com esses realizáveis, tá? Então, são investimentos ou realizáveis que acontecerão depois desse período contábil. Por exemplo, eu compro uma matéria-prima e vou pagar em 20 vezes esse insumo. Então, a parte que eu pago nesse período contábil entra como curto prazo. E a parte que vai ser jogada para o próximo ano contábil, eu entro como ativo não circulante, que é ativo de longo prazo, certo? É um realizável que vai ser pago depois do fechamento, né, do ano contábil vigente. Investimentos a longo prazo, as mesmas coisas, né? Muitas vezes tem empresas, grandes empresas, por exemplo, que aplicam em ações de outras empresas, como modo de, né, ter uma saúde financeira mais estável, né? Onde você tem uma questão de você se sustentar financeiramente, também aproveitando os recursos financeiros da sua empresa aplicado a outras empresas. Isso é comum no mercado. E normalmente essas aplicações em ações, elas não são tão fácil liquidez assim, né? Então existe um processo de, de ficar um tempo, dependendo do processo de investimento ou de como foi feita essa estrutura de investimento, da carteira de investimento, né? Elas são de longo prazo. Como eu disse, tem investimentos tem das duas maneiras, de curto e longo prazo aí, tá bom? E aqui estão algumas novidades dos ativos não circulantes que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. O que são os imobilizados? Como o próprio nome diz, são imobilizados, não podem se mover, né? Não que eles não se movam, como um veículo é imobilizado, mas você não pode mover ele como dinheiro, né? Como unidade monetária. Então são todos os bens que a empresa usa, né? Ativos fixos que a gente chama, né? Então eles possuem normalmente uma vida útil grande, né? Ou seja, eles foram comprados para serem utilizados por um período de tempo bastante grande, como um veículo, uma máquina para produzir algo, né? Ou para transportar algo. Os imóveis que a empresa possivelmente possa ter, por exemplo, às vezes ela tem uma sede, às vezes ela tem um galpão onde essas produções acontecem, pode ser alugado ou pode ser comprado pela própria empresa. Então, dependendo desses recursos que a empresa possui, todos esses tipos de ativos fixos são chamados de imobilizados, porque eles não podem ser transformados em dinheiro com facilidade, e mesmo porque a empresa não pode transformá-los em dinheiro com facilidade, porque se ela tem um galpão onde ela fabrica, por que ela vai querer vender aquele galpão? A menos que seja para expandir a empresa, ou seja, para mudar a empresa para um outro galpão. Então você vai trocar de imobilizado naquele momento ali, né? Vai expandir, vai vender um para comprar outro, mas a questão é, você não faz isso todo dia, né? Então é um recurso que está fixo para a utilização ou funcionamento da empresa, né? Então não há ali a necessidade ou a intenção de fazer com que aquilo seja revertido em dinheiro, né? Aquilo foi feito ou adquirido para a utilização da empresa, para o funcionamento da empresa. E nós temos também os intangíveis. Aí são recursos que normalmente a gente não tem o bem corpóreo, ele não existe fisicamente. Por exemplo, a marca, né, da empresa.
A marca da empresa você precisa registrar muitas vezes, ou as marcas que a empresa trabalha. Isso tem a questão do patente, por exemplo, quando você desenvolve um determinado produto original. Tudo isso você precisa fazer registros, precisa ter o direito sobre aquilo, né? E isso é pago. Então isso é um valor intangível, ele não existe fisicamente, né? Como por exemplo quando você compra um software, ele até antigamente você falava, o software é o CD, é o pendrive que está com o recurso, mas o CD é a parte física. O software, na verdade, ele está inserido nesse CD. Então, ele é a parte é, não palpável da coisa. Né? Então, quando eu compro alguma coisa que possa ser utilizada de maneira não palpável, não tem um corpo para que esse objeto se represente, ele é classificado como uma conta de um ativo não circulante, intangível, né? Não tem como pegá-lo, né? E normalmente a gente não vende, né? Claro, como eu disse, você pode vender uma marca sua, comprar uma outra marca, né? Vender o seu software, não tem problema nenhum em relação a isso. A questão é que isso não acontece todo dia, então é um bem que não tem uma liquidez, ou seja, não vai ser transformado em valor monetário de maneira tão rápida, tá? Ou não é o objetivo desse ativo ser transformado em unidade monetária, ser transformado em dinheiro. Então agora aqui a gente finaliza a parte 2 do vídeo e nós vamos para a parte 3, onde a gente vai falar um pouquinho, né, da continuidade, essa questão das contas contábeis. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre agora passivo e o patrimônio líquido da empresa. Tá bom, pessoal?